No vídeo passado, sobre o TSE unificado, a pergunta que eu mais recebi no YouTube e no WhatsApp foi: Guilherme, estou na colocação, na classificação X, tenho chance de ser chamado? E assim, pessoal, essa resposta, ela não é simples, tá? Se você acha que essa resposta é simples, não é. Você precisa fazer algumas análises, você precisa entender algumas coisas, tá? Se você acha que existe uma resposta simplória para isso, olha, pode fechar o vídeo e fazer outra coisa, tá? Porque não é simples. Mas nesse vídeo, se você quer entender uma maneira de estimar de maneira inteligente, eu vou tentar te ajudar aqui, tá? Mas eu preciso que você preste atenção e entenda o que a gente vai fazer, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou abrir aqui o bloco de notas e eu vou fazer algumas anotações aqui e vocês vão entender, tá? Vamos lá. Primeiro passo, passo 1. O que você vai fazer? Pegue a sua classificação. Nessa altura do campeonato, você já tem que saber a classificação que você ficou. Então, se você fez para técnico administrativo do TRE, sei lá, TRE Minas Gerais, para ampla concorrência, qual foi sua classificação? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar que você fez para o TRE Minas Gerais, tá? Um exemplo aqui aleatório. Você ficou na posição 40, tá? Você ficou na posição 40 na ampla concorrência para o TRE Minas Gerais. Essa é a sua classificação, tá? Fazendo isso, você tem a primeira informação. Aí eu te pergunto uma coisa. Veja bem, você acha que se o TRE Minas Gerais eles fizerem uma nomeação de 40 pessoas, você acha que você vai ser chamado? O que você acha? Você não será chamado, tá? Você não será nomeado. Por quê? Presta atenção. Uma coisa é a sua classificação na concorrência a qual você prestou para ampla concorrência, negros, PCD, indígena, enfim. Outra coisa é a sua ordem de nomeação, tá? O fato de você ter ficado em 40º, né, na posição 40 no TRE Minas Gerais para ampla concorrência, não significa que se o TRE Minas Gerais chamar 40 pessoas, você vai ser chamado, tá? Por quê? Porque existe a reserva de vagas para as cotas, tá? Então presta atenção. O passo 2 que você vai fazer é divida a sua classificação pelo coeficiente correspondente. O que é isso? Se você tiver ficado na ampla concorrência, se você tiver feito para ampla concorrência, você vai pegar a sua classificação e vai dividir por 0,67. Agora eu explico o porquê disso. Próxima. Se você tiver feito para negros, pegue a sua classificação e divida, vou até colocar aqui, ó, classificação e divida por 0,20. Se você fez para PCD, pegue a sua classificação e divida por 0,10. E se você fez para indígena, pegue a sua classificação e divida por 0,03, beleza? Para que você vai fazer isso? Presta atenção, você vai fazer isso para você estimar a sua ordem de nomeação, tá? A sua ordem de nomeação. Por quê? Porque conforme eu falei, o fato de você ter ficado na posição 40 na ampla concorrência pro TRE Minas Gerais não significa que o TRE, na hora que chamar 40 pessoas, não significa que você vá ser chamado, tá? Por quê? Porque existe uma reserva de vagas para as cotas, tá? Então vamos lá. Da onde surgiu esses percentuais? Saiu do edital, tá? Então vou mostrar aqui para vocês. Ó, vamos olhar aqui rapidamente, tá? Olha só. Reserva de vagas. Vagas destinadas para candidatos com deficiência. Qual é o percentual? 10%. Por isso a gente pegou o PCD e falou,
pega a sua classificação, divida por 0,10. Por quê? Porque esses aqui são os 10%, ok? E para negros? Vamos olhar aqui para negros, tá? Vamos descer mais um pouquinho. Vagas destinadas aos candidatos negros. Quantos por cento? 20%, tá? Beleza. Então aqui eu dividi por quanto? 0,20, tá? Porque a reserva de vagas para negro é 20%, tá? E por fim, para os candidatos indígenas, qual é o valor, né, o percentual da reserva de vagas? 3%. Por isso eu dividi por 0,03, tá? Uai, e a ampla concorrência? 0,67. Por quê? Na ampla concorrência, pessoal, é o que sobrou, tá? Pensa assim, nós temos o número de vagas, né? E nós temos um total de 100%, tá? 100 aqui. Eu vou vir e eu vou diminuir os 20% dos negros, tá? Da reserva de vaga para negro. Vou diminuir mais 10% da reserva de vagas para PCD. E vou diminuir mais 3%, que é da reserva de vagas para indígena. Sobra quanto? 67%. Isso é o coeficiente da ampla concorrência, entendeu? Então, no nosso exemplo, o nosso amigo hipotético que ficou na posição 40, tá? Qual seria a ordem de nomeação dele estimada? Ó, ordem de nomeação estimada, tá? Desse colega. Vamos fazer a divisão. Ele ficou na posição 40 e ele é ampla concorrência. Então divide por 0,67. Qual foi a posição dele? 59,7. Posição 60. Então, presta atenção nisso. Se uma pessoa que fez o TRE Minas Gerais ou em outro para ampla concorrência, se essa pessoa estiver na posição 40, quadragésimo, a ordem de nomeação dela será a 60. Precisa de mais ou menos 60 pessoas serem nomeadas para chegar a vez dela. Primeira informação é essa, ok? Primeira coisa que você vai fazer é isso, beleza? Aí uma coisa importante, tá? Já vou abrir o gancho aqui. Algumas pessoas me perguntaram assim, Guilherme, eu fiz para cotas negros, mas a minha posição não foi tão boa. Então vamos pensar em outro exemplo aqui. A pessoa fez para negros e a posição dela foi a posição, vamos colocar aqui, vou pôr 80. Ela ficou nas cotas de negro, a classificação dela foi a 80, ok? Se a gente pegar aqui e fazer a conta, né, da ordem de nomeação, 80 dividido pelo coeficiente de negro, que é o quê? 0,2. Então, a ordem de nomeação estimada dessa pessoa é de 400, né? Precisaria aí de 400 pessoas de maneira estimada para poder chegar à vez dela, né? Essa pessoa que ficou na posição 80 para negros, tá? Aí a pessoa pergunta, olha, vale a pena aí fazer a heteroidentificação? Pessoal, para todo mundo que perguntou isso, eu respondi a seguinte coisa. Eu falei assim, olha, se você não vai ter muitos gastos financeiros para fazer a heteroidentificação, que é o que eu acredito, porque nós tivemos aí provas em todas as capitais, então acredito que pouquíssimas pessoas devem ter pegado o avião ou algo assim, ou seja, são poucas pessoas que gastaram muito dinheiro para fazer essa prova. Então, se você está numa posição como essa e você está em dúvida, a pergunta que eu faço é essa. Você vai gastar muito dinheiro para poder fazer a heteroidentificação? Não vou gastar. Então, nesse caso, eu faria, tá? E isso se você não tiver numa colocação tão boa, tá? Por que eu estou falando isso? Porque no procedimento de heteroidentificação, é muito comum que haja uma grande abstenção. Muita gente não vai fazer a heteroidentificação. Por quê? Porque a pessoa ela fala, não, eu não estou numa classificação tão boa, então eu não vou lá fazer não. E aí nessa brincadeira você pode subir muitas posições. Vamos imaginar que 50% dessa galera aqui das cotas negros não vão lá fazer a heteroidentificação. Quem não for fazer a heteroidentificação no concurso do TSE será eliminado, tá? Tá lá no edital. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa, ela é como se ela fosse para a posição 40, né? Nesse caso, vamos fazer a conta de novo. 40 dividido por 0,2. Ou seja,
a ordem de nomeação dela estimada vai para 200, tá? Ou seja, ela vai pular muitas posições. Então vale a pena fazer a heteroidentificação nessas situações, tá? Quando a sua nota não é tão boa. Por quê? Porque você vai deixar seu nome na lista e vai que acontece alguma reviravolta, beleza? Essas são as primeiras informações. Segunda informação que a gente vai. Agora a gente vai pôr a mão na massa. Vamos lá, tá? Ah, Guilherme, esse negócio é muito chato. Pessoal, não existe resposta simples para essa pergunta, tá? Por isso que a gente tem que fazer toda essa análise aqui. O exemplo que eu coloquei aqui foi do TRE Minas Gerais. Então agora, o que você vai fazer? Vou até anotar aqui, ó, vou deixar anotado. Passo 3. Passo 3, né? Foi mal. Passo 3. Busque a relação de cargos efetivos do seu órgão, do seu cargo e órgão. Então agora, o que você precisa saber? No nosso exemplo aqui, TRE Minas Gerais. Qual é a quantidade de cargos efetivos que existe nesse órgão? Total de cargos e cargos vagos. Você precisa dessa informação. Então vamos lá, eu vou abrir o site aqui do TRE Minas Gerais, faça isso aí para o seu órgão, né, para o seu TRE. E o que você vai fazer? No site do TRE que você entrar, você vai procurar a parte de transparência, tá? Olha só, transparência e prestação de contas. Achei. E agora você precisa procurar a parte de gestão de pessoas, ok? Ó, gestão de pessoas. E agora, fazendo isso, você vai procurar alguma coisa assim, lista de cargos efetivos, quantidade de cargos efetivos, relação de cargos efetivos, alguma coisa nesse sentido. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quantitativo de cargos efetivos e comissionados. Clica aqui. Beleza. Olha só, 2024, abril, agosto e dezembro, tá? Então nós temos aqui 2024, abril, agosto e dezembro. Vou pegar de dezembro, que é o mais atualizado que nós temos. Beleza. Pessoal, perceba o seguinte, olha só. Nós temos aqui nossa relação, né, de cargos efetivos, tanto para analista quanto para técnico, tá? Vamos fazer uma análise aqui de técnico. Se você observar os cargos técnicos, né, para técnico do TRE Minas Gerais, nós temos um total de cargos ocupados de 946. Então tem 946 cargos de técnicos que estão ocupados, tá? E cargos vagos. Vagos nós temos 119. Pessoal, olha que interessante esse dado aqui, tá? Vamos imaginar que o nosso colega aqui ficou em 60 na ordem de nomeação, tá? Nesse exemplo que eu dei aqui. É lógico, se você analisar logicamente, essa pessoa tem muita chance, tá? Por quê? Porque nós temos 119 cargos vagos. Essa é uma primeira análise. Se você, na hora que você fez esse cálculo, você ficar dentro dessa ordem de nomeação que corresponda à quantidade de cargos vagos, cara, você tá com um pezinho lá dentro, tá? Você tá com um pezinho lá dentro. Por quê? Porque nesse caso aqui, o TRE Minas Gerais, ele tem, se ele quiser, né, evidentemente, ele pode nomear 119 técnicos, tá? Ele pode nomear. Por quê? Porque os cargos estão vagos, tá? Então, se você estar nessa posição, tá? Você tem alguma chance. Agora, nessa análise aqui tem um probleminha, tá? Um probleminha que eu não coloquei aqui. Para qual cargo esse nosso colega hipotético aqui fez? Vamos imaginar que foi para técnico judiciário, área administrativa. Vamos imaginar isso, tá? Qual que é o problema aqui dessa relação de cargos que nós temos aqui no site do TRE, dos TREs? Ele não discrimina para qual técnico são esses 119 cargos vagos. Então nós não sabemos se isso daqui quantos é para técnico administrativo, quantos é para técnico policial, técnico enfermagem, técnico programação de sistemas. Nós não sabemos. Mas por uma questão lógica, nós sabemos o seguinte, que a maioria aqui vai ser para TJA.
técnico judiciário, área administrativa. Então, por exemplo, se nós temos aqui 119 cargos vagos e nessa estimativa que eu fiz, nós teremos 80% de cargos de técnico administrativo, nós teríamos aí 95 cargos vagos de técnico judiciário, área administrativa. Então esse nosso colega aqui hipotético, ele tem muitas chances de entrar, beleza? Essa é uma primeira análise que você vai fazer. Ok. Aí você vai me falar assim, não, Guilherme, fiz essa conta aí que você falou, mas eu fiquei, por exemplo, em 250. Essa foi minha colocação. Será que eu tenho chance? Vamos com calma. Observa que agora, aqui nos cargos de técnico, lá na última linha, nós temos um total de 762 cargos ocupados, que é a última classe, né, e o último padrão dos cargos de técnico. Então, os técnicos C13, ou seja, a galera que está no topo da carreira, no final da carreira, nós temos 762 cargos ocupados. O que é que significa isso? Você tem que pensar, olha só, será que nesses 762 não vão ter pessoas que vão aposentar ao longo do prazo de validade do concurso? É claro que vão aposentar, pessoal. Então, nesse quantitativo aqui, uma parcela aqui pode ser que aposente. Será que uns 20% aí vai aposentar? Talvez, tá? E uma coisa que você pode fazer é o seguinte, presta atenção nessa dica. Você vai entrar, vou até abrir aqui, ó, TRE Minas Gerais. TRE Minas Gerais, ó, vou abrir aqui. Aí, pessoal, o que você vai fazer? Você vai abrir aqui algum lugar, olha só, link acesso à informação. E aí o que você vai fazer? Você vai procurar aqui, vamos dar uma olhada aqui rápida, aonde que fala, onde tem aqui o Fale Conosco, tá? Fale Conosco. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente, ó. Vamos olhar aqui. Mais uma olhada aqui, olha só. Eu vou descer aqui um pouquinho, tá? Vamos olhar. Beleza. Vamos abrir aqui Fale Conosco. Fale Conosco. Eu não achei não. Mas aí, ó, vamos aqui, ó. Em casos específicos, consulte o setor de interesse. Clica aqui. Aí a gente vai descer aqui, Secretaria de Gestão de Pessoas. Pronto. Aqui nós temos o e-mail e o telefone. O que você vai fazer? Você vai mandar um e-mail e vai perguntar assim, olha, com base na Lei de Acesso à Informação, eu gostaria de saber quantos técnicos judiciários, área administrativa ou o cargo que você concorreu, não sei qual que é seu cargo, fala seu cargo aí para a pessoa e pergunta quantos tem acima de 60 anos. Porque se você descobrir essa informação, você já vai saber assim, nossa, daqui 4 anos, será que não vai ter uma galera aí aposentada? Né? E aí você consegue novamente melhorar a sua chance, né, de ter uma esperança de ser nomeado, tá? Outra pergunta que você pode fazer na gestão de pessoas é o seguinte, cidadão, quantas pessoas já estão ali na iminência da aposentadoria compulsória? É outro dado muito importante, tá? Então mande um e-mail para eles ou ligue, né? Não sei, e entenda o procedimento. Você vai ter que correr atrás, tá? Se você quer ser nomeado e você quer saber se você tem chance de nomeação, você tem que correr atrás. Não adianta ficar sentado esperando que outra pessoa faça por você, beleza? Tá. Aí vai ter, né? Nós teremos alguns TRS que essa informação que eu acabei de falar, ela já vai estar expressa no site, tá? Eu já vi alguns TRS que já colocam a relação de servidores que estão para aposentar compulsoriamente, relação de servidores acima de 60 anos, tem muitos tribunais que já fornecem essa informação. Se o seu tribunal não fornecer, vai atrás, ok? Beleza. Agora, e além disso, tá? Agora você já entendeu, olha, eu vou olhar os cargos vagos, tá? Eu vou olhar a galera que tá na última, que tá no topo da carreira, e aí eu vou analisar qual que seria uma quantidade que pode aposentar. Eu vou correr atrás na gestão de pessoas para saber quantos ali já são mais velhos, tá? Ah, mas dá trabalho isso. Dá trabalho mesmo, pessoal.
E concurso público é assim, tá? E se você quer ter alguma esperança, você vai ter que fazer isso, tá? Beleza. Tem uma terceira coisa, que é um dado muito importante. O TRE Minas Gerais, que é o nosso exemplo aqui, no concurso passado, quantas pessoas eles nomearam? Tá? Essa informação é importantíssima, porque um outro parâmetro que nós temos são as nomeações do último concurso. Então vamos descobrir. Então o que você vai fazer? Você vai entrar no Google e vai colocar, no meu caso, TRE Minas Gerais nomeações e dá um Enter. Ó, já apareceu aqui já, nomeações TRE. Beleza, olha só, concurso público de 2014, que foi o último concurso que aconteceu antes de 2024, e nós temos aqui, Diário Oficial da União, as nomeações que começaram em 2015 e foram até 2018. Vamos dar uma olhada aqui? Para o cargo de TJA, será que em até qual posição esse cargo chegou? Vamos analisar aqui, ó. Olha só. Abriu aqui. Ó, artigo 1º, nomear o candidato que ficou classificado em 158. Ó, já foi quase 160, né? Depois, o que mais? 159, olha só. Depois, 161. Depois, sétimo colocado no caso, né, de candidatos com deficiência. Depois nós tivemos aqui 162. E teve mais algum? Não. Ou seja, pessoal, presta atenção. No último concurso do TRE Minas Gerais, para o cargo de técnico judiciário área administrativa, foram nomeados mais de 160 candidatos. É isso que você tem que entender, tá? Então nós fizemos aqui, ó, várias análises, várias. Primeiro, cargos vagos. Segundo, o topo da carreira, quantas pessoas estão lá. Terceiro, estimativa de aposentadorias. Quarto, pessoas que já foram, concursos antigos, quais foram as nomeações, tá? E para ajudar nisso aqui, eu peço que você assista esse vídeo aqui do professor Felipe. É um vídeo que ele fez lá atrás, mas é um vídeo que ele fala das expectativas de nomeação. Ele vai falar algumas coisas que nós falamos aqui, mas ele fala algumas outras questões que eu acho interessante que você assista. Então você entende que são vários parâmetros, várias variáveis, tá? E por fim, tem uma última coisa. Qual que é a última? Nós temos o projeto de lei de número 4 de 2024 e olha só o que esse projeto ele dispõe. Cria cargos efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas no quadro de pessoal do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais. Ou seja, pessoal, existe um projeto de lei para criação de cargos no TRE e no TSE. Olha só que incrível. Aí a gente desce aqui o projeto de lei e olha só, nós temos aqui as propostas. Então, por exemplo, no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, a proposta é qual? 26 cargos de analista judiciário e 27 de técnico. Ou seja, se esse projeto de lei passar e forem criados esses cargos, pessoal, mais cargos para ter mais nomeações, tá? Olha só, TRE-DF, qual que é a proposta? 40 cargos de analista, 49 de técnico. Quem fez para o TRE-DF, imagina se essa lei passa e essa lei é aprovada, hein? Mais 40 cargos de analista e 49 de técnico. Vocês entendem, pessoal? Então, a análise não é tão simples, depende de todas essas variáveis. E aí você sabendo agora a sua classificação e sabendo a sua ordem de nomeação estimada, você vai ter subsídios para que você possa se responder. Vou ser chamado? Agora você já vai ter condições. É um trabalho simples? Não, mas é assim que tem que ser feito. Não existe resposta simples para essa pergunta. E se tiver algum canal ou alguém falando, dando números exatos ou batendo o martelo categoricamente, essa pessoa não sabe o que está falando ou está mentindo para você, ok? Então, se você gostou do vídeo,
manda para os seus amigos aí, para os seus colegas que fizeram a prova do TSE, tá? Se você quiser, Guilherme, eu fiz para o TRE Mato Grosso do Sul e eu não sei fazer isso aí que você fez. Apesar de você ter explicado, eu não consegui fazer. Beleza. Então manda mensagem para mim e me contrate para eu fazer isso aqui para você, porque é um trabalho e um trabalho tem que ser remunerado, beleza? Então, se gostou, dê o like, compartilha e é isso. Me siga no Instagram, se inscreva aqui no meu canal, agora eu já passei os 1000 inscritos, obrigado aí você que se inscreveu. Se você não é inscrito, inscreve aí, ok? Abraço e fui!